Boa noite, galera. Amém. Glória a Deus. Queridos, estima-se no Brasil que há mais de 80 milhões de evangélicos, né? A gente não teve o censo em 2020, por causa de pandemia e tal, a gente está com o censo em 2010 ainda. Então, estima-se que há 80 milhões de pessoas que confessam a fé evangélica. Pesquisa realizada pelo Centro de Estudo de Cristianismo Global, Center for the Study of Global Christianity, nos Estados Unidos, estima-se que existe entre 30 e 40, isso em 2010, 30 a 40 milhões de pessoas desviadas no Brasil. Rapaz, é gente desviada, hein? Os motivos para se desviarem são variados. A instituição cristã Lifeway realizou um estudo também nos Estados Unidos para descobrir os fatores que influenciam na decisão de não mais ir à igreja. Segundo o levantamento, escuta isso aqui, gente. 59% das pessoas decidem abandonar a igreja por causa de mudança de situação de vida. Transferência de cidade, divórcio, nascimento dos filhos, morte na família. Você que é da paz, você que tem o nosso coração, você que é da nossa vibe, a nossa pegada, você que tem esse sangue xiita que você tem aí, você que é um Davi dentro do teu coração, que fica indignado quando vê um filisteu desafiar o exército de Deus vivo, te dá um fogo dentro do coração, e você não aguenta ver aquilo, você te dá uma indignação. Você vai ouvir essas porcentagens e vai falar assim, mas espera aí, nós podemos resolver isso aí. Presta atenção. Você vai ouvir isso aqui e você, eu não vou pregar, você vai pensar, e você vai lembrar, cara, mas... Simples. Saem da igreja porque mudam de cidade, divórcio, nascimento de filhos, morte da família, coisa assim. 37% dos entrevistados alegaram que foram desapontados, entristecidos, desapontados, feridos, enfim, por membros e líderes de igreja. 37%, feridos, desapontados e tal. 19% estavam ocupados demais para participar da igreja. E 17% disseram que as responsabilidades da casa, da família, do trabalho contribuíram para se afastarem. Então, 30 a 40 milhões de desviados no Brasil. Irmão, é quase a metade. Jesus. A gente tem que lembrar também, irmão, que nessa época não havia, 2010, não havia o termo, já estava começando a existir o termo desigrejado. Esse termo surgiu, depois da doutrina de demônio chamada supergraça. Isso aqui não é parte da pesquisa, isso aqui fui eu que escrevi, tá? Eu escrevi isso aqui. Doutrina de demônio chamada supergraça, que apostatou a Europa, os Estados Unidos, chegou até aqui, nos anos 90 mais ou menos, onde a pessoa pode aceitar Jesus. Ela é salva, glória a Deus, tudo certo, mas ela pode continuar vivendo dissolutamente a vida dela, se entregando às paixões e os prazeres, porque eu sou salvo, serei salvo e nada muda isso. E um monte de gente está sendo enganada, porque, vamos ser sinceros, o prato cheio, cara? Eu posso viver uma vida virada num guede, porque eu estou salvo. O sangue de Jesus tem esse valor. O véu se rasgou de cima a baixo, para viver da forma que a gente quer viver. Não é assim. Apostatou a Europa inteira. Apostatou. Quando nós estávamos na Nova Zelândia, estava vendo isso acontecer. E agora, quase 20 anos depois de vir embora de lá, 15 anos, está horrível. Horrível. 14 anos, na verdade. Horrível. Então, o segundo e último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2010, o número de cristãos evangélicos não determinados, que agora é o termo científico, para o desigrejado, ou indeterminado, tem mais um izinho para colocar lá naquele negócio, é de 9,2 milhões, mas segundo estudiosos do assunto, esse número pode chegar hoje à marca de 16 milhões de desigrejados. São pessoas que não dizem que são desviadas, elas são desigrejadas. E assim, ou não determinados, ou binário, não binário, enfim. 220, bivolt, trifásico.
A gente podia, irmão, sério, de verdade, é um assunto que a gente podia ficar falando horas, não pregando, sentado, conversando. Porque existem motivos? É claro que existe. É claro que existe. Né? Eu não quero falar sobre isso profundamente, mas está vivendo, irmão, uma geração fraca. Muito fraca. Homens fracos, frágeis. É terrível, um negócio estranho. Não sei. O Max foi criado pela avó também, né, Max? Eu fui criado pela minha avó, praticamente. A minha mãe e meu pai trabalhavam muito, minha mãe estudava muito. Eu ficava da minha avó. Me criei no mercado antigo aqui, comendo pirão de peixe, coisa boa, maravilhosa. Fui criado carregando bancada de supermercado, limpando serra de açougue, levando osso e batata doce e cenoura para a irmã da merenda, para a mulher da merenda fazer para a sopa da escola, coisa boa. Arrancava a ponta da unha brincando na rua, pegava goiaba. Seu Amélio brigava quando acabava com as ameixas do pé dele. Andava de bicicleta pela cidade inteira. Bicho de pé, piolho, ranho, colar preto no final da tarde. Ia tomar banho, lavava só a cabeça, a avó, deixa eu ver o pé. Meu irmão, gente, deixa eu contar um negócio do meu irmão, cara. Não esse aqui, é um outro que eu tenho. O que ele fazia, cara? Michel, minha avó, Michel, vai ver se teu irmão tomou banho. Eu chegava no... eu só apanhava por causa dele. Eu levava as broncas por causa dele. Aí, Júnior, tá tomando banho. Porque ele era gordinho, né? Agora tá um urso. Mas ele era gordinho. Tô tomando banho. Olha o chuveiro ligado. Irmão, só tava o chuveiro ligado, cara. Ele não entrava no banho. Ele jogava água assim no cabelo, assim, ó. E via com aquele cheiro, irmão, aquele ranço. De gordinho que não toma banho. Você sabe de onde que é, né? Do Canal da Mancha, né? Aquele cheiro. Aí a avó, Michel, olha para o teu irmão, vó, a senhora sabe que ele não tomou banho. Então faz teu irmão tomar banho. Essa foi a minha infância. A gente foi criado com a minha avó cobrando banho, horário para comer. Encheu o prato, come. Zolhudo. Quem mais foi criado assim, irmão? Que terminava o almoço, aprendeu em 3 pratadas que você tem que pegar o que você come. Quem foi assim? Tem uns, né, Tiago, que ainda não aprenderam. Ele fica bem ali, cara, olha lá. E nós fomos criados assim, mas tem uma geração que foi criada super protegida, fraca. E o que está acontecendo com isso? O evangelho fere. A cruz dói. A renúncia é difícil. Agora, existe um assenhoramento das pessoas? Também existe. Existem líderes que tratam mal, líderes que fazem errado? Tem. Só que o que acontece? Nós vemos uma onda de coaching espalhada pelo mundo todo. Deixa eu explicar, um coaching satânico. Porque o que é coaching, irmão? É técnico, é que ensina. O discipulado nosso é coaching, irmão. Existe uma onda de você é melhor, um mindset, um destravamento, um negócio que tirou Jesus e as pessoas estão ficando ofendidas quando coloca Jesus. Estão fugindo da verdade. Então existe essa onda de desigrejado? Existe. Você podia falar horas sobre isso, discutir muitas coisas, sociopolítica, econômico, religioso, para formar a cultura desse desigrejado aí. Longe, vamos longe. Mas o fato é que nós estamos sendo bombardeados para nos desunir. A igreja está sendo massacrada para se desunir. O orgulho humano sendo inflado para se desunir do irmão. Denominações cada vez mais preocupadas em coisas enormes e não mais preocupadas com um linho fino. Com um linho fino.
Cada vez mais preocupado com tamanhos, eventos e pregadores e pregadores e pregadores e pregadores. E cada vez mais mácula e dobra nas suas vestes ainda aparece. Eu não estou falando como se nós fôssemos os perfeitos, porque se fosse para falar, eu teria um monte de coisa para falar da nossa igreja também, que erramos. Mas, eu gosto de uma expressão que eu aprendi na faculdade com uma professora de esquerda. Só que mal ela sabe que o Senhor confunde a sabedoria de Satanás, né? Pensar globalmente e agir localmente. O nosso pensamento vai no todo. Mas eu não consigo atingir o mundo todo, então eu vou agir localmente. Eu vou trabalhar ao meu alcance. Eu não consigo mudar a realidade toda desses tanto desviar e desigrejar daqui. Mas eu posso evitar que isso aumente. Está comigo ainda? Eu posso evitar que isso aumente. Eu posso continuar, eu posso trabalhar, me dedicar, me esforçar e aprender a não deixar isso continuar. Me colocar na brecha. Ser um instrumento de fato e de verdade de restauração e de reconciliação. Que é muito bonito elucubrar sobre esses assuntos, mas na hora de botar a mão na massa é que nós vamos ver quem é quem. Falar, meu irmão, eu aprendi que até papagaio fala. É igual a diferença de macho e homem. Macho até grilo é. Agora, homem é diferente. É homem. Então nós temos que pensar globalmente, agir localmente. Pensar global, agir local. O que nós aqui da Paz Guaratuba podemos fazer para isso mudar? O que a gente pode... que atitude que nós temos que ter para mudar essa estatística, pelo menos em volta de nós? Como que a gente pode proceder? O tema da mensagem que eu não dei ainda é o privilégio de pastorear as ovelhas do Senhor. Irmão, entenda uma coisa. É um grande privilégio pastorear as igrejas do Senhor Jesus. Uma vez perguntaram, qual é o grande privilégio, qual é o grande prazer que você tem em estar com Jesus? Várias respostas vieram. E aí um amigo meu primeiro discipulador, Marcelo, falou assim, é o privilégio de poder fazer o que somente Ele faz, o nome dele. Foi mais ou menos isso que ele respondeu, né, amor? É o privilégio de servir Jesus. Deus nos... Olha bem para mim aqui, irmão. Deus nos deu um privilégio nesse mundo caído e pervertido de ministrar o evangelho da graça de Deus. De ministrar de quem Deus é, de fazê-lo conhecido, de mostrar a escuridão que há luz, de mostrar o aflito que há descanso. A música que nós temos ouvido e nós vamos tocar, o bico do Jair e tudo, nada pode parar a marcha da igreja. Nada pode parar homens de história. Que eu seja luz nos lugares escuros. Que eu seja fogo nos lugares frios. E que eu traga paz onde haja guerra. Igreja! Simples. De onde vem isso, pastor? Igreja! Igreja de Jesus Cristo é isso. E se ela é isso, por que tem tanto desviado? Por que tem tanta gente desigrejada? Eu creio, irmão, assim, algo bem pessoal, nem está no meu esboço. É que algumas pessoas, elas decidem mesmo, porque eu ouvi isso. Eu falei para a pessoa que estava desviando, indo para o mundo, você vai largar Jesus e ir para o mundo? É isso mesmo. Você vai para Satanás? Sim, eu quero ir para Satanás.
Nem Deus abençoe, eu falei. Então vai. O que nós vamos fazer se a pessoa quer? Então a primeira pergunta que vem para o meu coração é assim: eu quero mudar essa realidade? Faz essa pergunta para você. Eu quero mudar essa realidade? É importante para mim mudar essa realidade? Eu estava falando com a minha equipe ali na frente agora sobre Davi, sobre nós formarmos Davi. E Davi tinha uma indignação dentro dele. Tinha um negócio queimando dentro dele. E nós precisamos ter isso, cara. Então o primeiro ponto dessa mensagem é a gritante necessidade de um pastoreio autêntico e eficaz. Precisamos entender que existe uma gritante necessidade. Jeremias 56, os textos proféticos. Jeremias 56 diz assim, deixa eu... O meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas. Os seus pastores as fizeram andar errantes, deixaram que elas se desviassem para os montes. Andaram de monte em monte e se esqueceram do seu aprisco. Andar de igreja, 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 esqueceram que são ovelhas de Jesus. Acharam defeito, acharam defeito, acharam defeito, acharam defeito, acharam defeito, que esqueceram daquele que é perfeito. Ezequiel 34, 2, esse aqui é... Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã, matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o meu rebanho. Vocês não fortalecem as fracas, não curam as doentes, não enfaixam as quebradas, não trazem de volta as desgarradas, não buscam as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Caraca, irmão. Bah! Assim, elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para os animais selvagens. As minhas ovelhas, versículo 6, as minhas ovelhas. Então, antes de começar, havia aquele pensamento do Satanás: aí líder, não vai atrás de mim quando eu estou doente. Não vai atrás de mim quando eu estou mal. Está mal porque é desobediente, porque o Senhor falou e você não quis ouvir a voz dele, a ovelha rebelde. Eu gosto de equilibrar, irmão. Eu não gosto de dar só de um lado, eu tenho que dar do outro também. É sério. Porque o texto fala das minhas ovelhas. E lá no Novo Testamento, essa profecia se cumpre em Jesus. Ele fala que as minhas ovelhas me seguem porque elas ouvem a minha voz. Eu falei sobre isso semana passada. O Espírito Santo usa a voz da igreja. O Senhor fala através da igreja. A pessoa ouve a voz de Deus nas Sagradas Escrituras, ouve a voz de Deus também em oração, ouve a voz de Deus quando Ele quer que escute. Mas nós temos que entender que Ele usa a igreja. Afinal de contas, como que você vai levar a paz no lugar de guerra? É porque eu sou bom? Não, é porque quem as procure ou quem as busque. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor, tão certo quanto eu vivo, meu Deus, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor. O pastor aqui está com P minúsculo, tá? E que os meus pastores, P minúsculo, não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis, estou contra os pastores e lhes pedirei contas das minhas ovelhas.
Farei com que deixem de apacentar ovelhas e não apacentem mais si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. Ai, tadinha, aquela igreja fechou. Tadinha. O pastor é mau. Tem que ver, irmãos, de repente o pastor não está em outro lugar vivendo uma bênção poderosa de Deus e os bodes que estavam ali foram tudo espalhados. Como eu falei, eu gosto de equilibrar. Porque é fácil meter lenha em pastor, né, irmão? Agora tem muita igreja que fechou, irmão, e gente se perdeu, e ovelha se desgarrou, porque os caras entraram nessa aqui. Essa pesquisa aqui é muito legal. Como São Paulo é uma cidade muito grande, tem um instituto de pesquisa, eles têm uma pesquisa de São Paulo. São Paulo tem 1 milhão de desviados, irmão. 1,5 milhão de desigrejados. E 3 milhões de crentes congregando. Mais, metade dos que congregam, 3 milhões congregando, 1,5 milhão desigrejados e outro 1 milhão desviado. É quase ali, parelho. Então a estatística, bate com a estatística nacional, que tem em média aproximadamente 80 milhões de crentes e aproximadamente 40 milhões de desviados. Bate. Agora olha o texto. Mateus 9,36 diz assim. Jesus falando. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Eu preciso lançar um alerta aqui, irmãos, assim. Vai pesar mais para uma equipe. Difflin, olha aqui para mim. Difflin. Eu não sei se você percebeu, mas todo domingo tem adolescente e jovem entregando a vida para Jesus aqui. Todo domingo. Aprenda a não ter a tua vida mais importante para você mesmo do que o Senhor. Porque quanto mais importante sua vida for para você mesmo, menos importante vai ser essas pessoas para você. E o Espírito Santo não veio para te ungir, para você ficar pregando bem, falando bem, cantando bem, ou sei lá o que você faz bem. Ele veio aqui para te ensinar a amar a Deus com todo o teu coração, tua força, teu entendimento, a sua alma e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a principal função do Espírito Santo. Então, amado líder Difflin que está aqui, a sua força vai ser exigida. Por quê? Porque eu vos escolhi porque sois fortes. A palavra do Senhor está em vocês e já venceram o maligno. Então, líder Difflin que está aqui, se você é fraco, você não vai dar conta do puxo que você vai receber em 2024. Já arrega já. Porque o pau vai torar. Nós vamos chegar a 1000 jovens, irmãos. Nós vamos para cima. Ei, nós vamos para cima. Feito uns psicopata. Olha o que Jesus fala aqui. Jesus se compadeceu delas. Porque estavam aflitas, exaustas como ovelhas que não têm pastor. Eu não quero focar agora nos desviados e desigrejados. Eu quero focar nas ovelhas que nós estamos na nossa igreja. Temporada está aí. Nós estamos há 6 semanas rompendo 1000 membros nas células. Essa semana, por causa da temporada, o trabalho normal, acontecer isso aí, já baixamos de 1000 de volta. Eu já esperava isso. Eu tenho planilha, eu tenho dados aqui. Eu sei que essa época muda. Porém, nós temos pessoas que estão na igreja há muito tempo, pessoas que estão sólidas com Jesus. Outras estão aprendendo a andar com Jesus. Especialmente no DIF, que tem muita gente nova convertida. Todos têm, mas especialmente ali. Então, elas não sabem lidar. São novas na fé, gente. Olha aqui para mim, eu quero compartilhar algo com você fora daqui, querido. Olha aqui, líder que está aqui, discipulador que está aqui. Não queira colocar a tua armadura numa pessoa que só sabe mexer com funda. Você vai matar um Davi, seu Saul. Calma! Conheça ele, veja quem é essa pessoa, o que Deus quer fazer na vida dele.
Não discipule na força do seu braço, discipule pelo pastor daquela ovelha, que é Jesus. E se Jesus falar, quebra a perna dela, arrebenta a perna dela. Pronto. Ai, pastor. É que tem uma galera fresca aqui, pela misericórdia. Por que um pastor quebra a perna da ovelha? É aquela ovelha que é rebelde, está toda hora se arrebentando, sozinha. Aquela música, não precisa de ninguém, é isso aí. Ela canta essa musiquinha para fazer aquele negócio com ela mesma. Então ela quebra, até que quebra a perna dela, põe uma tala, ela é obrigada a ficar mancandinho do lado do pastor, e o pastor vem aqui, pastor, isso é gerar dependência emocional. Não. Não. É fazer ela parar um pouco de se arrebentar sozinha. Vem cá que eu vou te quebrar. Compadeceu delas, porque estavam aflitas, porque não exaustas como ovelhas não têm pastor. Irmãos, estão chegando agora, não estão perto de um discipulado profundo. E quem que precisa fazer isso? O líder de Life Group. Agora me responde. Me responde. Eu vou usar só de exemplo, tá, irmãos? Assim, quantas pessoas estavam no seu Life semana retrasada que eu fui lá? Eu sei de cabeça, não sei se tu lembra. Contando com as crianças. Eu vou falar para você. Tinha 58 pessoas só num Life, irmão. Loucura essa. 58. Você acha que o Du e a Dani vão dar conta e pastorear esse povo todo? Não existe, irmão. Possibilidade disso acontecer. Foi só um exemplo, tá? Então pode acontecer dessas pessoas se sentirem aflitas, exaustas. Eu vou vir igual uns doidos em cima dos pastores, a gente também não vai dar conta. Aí Jesus dá a resposta. Então Jesus disse aos seus líderes de Life Group que está aqui, se não você não se compadecer no seu coração, se você não sentir que você é a resposta de Deus às ovelhas desgarradas, não tente falar aos seus discípulos o que você não tem no teu coração. Não tenta. Você não vai gerar nada. Como eu falei, papagaio sabe falar. O teu discurso pode empolgar bem, mas o que vai arrastar a pessoa é o teu exemplo. É a tua atitude. E Jesus respondeu aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Para a sua seara. Por isso, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu não vou evangelizar para minha célula multiplicar. Eu não vou evangelizar para meus números aumentarem. Eu não vou evangelizar porque eu quero ser reconhecido como alguém que ganha alma. Eu vou evangelizar, sabe por quê? Porque o Senhor da seara me chamou para a seara dele. Ponto. Eu não vou lutar por uma posição, não sei o quê. Eu vou fazer a obra de um trabalhador da seara. E se Deus quiser fazer outra coisa comigo, eu sou dele e acabou. Ele me comprou. Eu pertenço a um Senhor que tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Uau! Uau! Peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara dele. Ele está querendo trabalhador. Ele quer trabalhador. E aqui eu quero desmistificar o que a palavra nos ensina. A palavra trabalhador aqui, do grego ergates, trabalhador do campo, trabalhador geral. Então veja que a resposta do Senhor à necessidade de cuidar das ovelhas e pastorear as ovelhas, ele fala assim, olha como a seara é grande. Ainda que ele está falando de colheita, de pessoas novas também. Mas ele fala, peça para o Senhor da seara, por ergates, trabalhadores de campo. Em nome do Senhor Jesus, irmãos. O Alex falou algo aqui
O Alex falou algo aqui domingo. Essa igreja vai alcançar, Garuva vai crescer, Matinhos vai crescer, nós temos o litoral do Paraná inteiro para alcançar ainda. Nós, aqui em Guaratuba cabe 2 núcleos, irmão. Cabe lá no Mirim um núcleo, cabe no Coroados um núcleo. Cabe. Não tem por que fazer o povo lá do Mirim, lá do Coroados vir aqui para o centro, se nós temos como fazer núcleo lá. Dá, lá cabe. São 2 lugares que cabe núcleo. Cara, nós vamos alcançar nações. Cara, vamos mesmo. Vocês já pararam para pensar, cara, que essa igreja vai enviar os fundadores dessa igreja? Já para pensar que vocês vão enviar as pessoas que fundaram essa igreja? Talvez vocês pensem, meu Deus, mas o arco não é para ser isso aí, irmão. A gente não está indo lá para ser flecha. Nós estamos indo lá para estabelecer a outra ponta do arco. As flechas são os meus filhos, são os seus filhos. São alguns de vocês. Nós não estamos indo como flecha. Nós estamos indo lá para estabelecer a outra ponta do arco. Nós estamos fazendo isso, cara. Missões vão acontecer de fato. Já estão acontecendo de fato. Essa semana que passou, eu não vou terminar a palavra hoje, irmãos. O terceiro ponto é enorme. Não vou conseguir. Semana passada, eu vou pegar aqui para não mentir. Não falar besteira. Deixa eu pegar aqui que eu esqueço, eu confundo os nomes. Mas na semana passada, não sei se você sabe. Ai, cadê? Está aqui. Eu vou mandar umas fotos para a mídia aí. E vocês, se conseguir colocar no telão, pode pôr, tá? Mandei uma já. Uma não, um monte. Isso. Volta. Cadê? Esse negócio de tecnologia é legal, né, cara? Olha só. Tecnologia. Aí agora que tá, deixa eu ver certinho os lugares aqui. Oh, meu Senhor. Oh, meu Pai amado. Achei. Conseguiu. Leva tempo, né? Para vocês pegar a foto. Eu sei porque Perdão, eu devia ter pensado nisso antes. Mas só semana passada, a nossa igreja afetou as missões nordestinas. Sustentou, tá? Um casal de missionário lá, que eu nem sei quem é. Nigéria e Togo. Alimentamos 2 orfanatos da Nigéria e um no Togo. Na semana passada, nossa igreja alimentou um orfanato em Moçambique. E eu tenho a foto da festa deles com o que a gente fez. Coloca aí. Vê se consegue colocar das crianças. Ai, gente, tem de chorar isso aqui. Aí, eles aí, turminha. Pode passar. São órfãos, gente, que os pais foram mortos, tá? Foram mortos. Pode passar mais uma. Tem uma foto que aparece bem a escola e orfanato. Essa aí. Aquelas telhas lá foi você que comprou. Aquela tinta ali foi você que pintou. O que é mais importante para você? A dor porque falaram mal de você? Ou um lugar de ser alcançado para a glória de Jesus? Esse é o coração do pastor de vocês, cara. O que é mais importante para você ser reconhecido, se está certo, está errado, ou uma criança daquela comer? Ou uma criança lá da quebrada que estava feliz da vida comendo pizza ontem, cara. Porque uma célula de adolescente pagou para ele, não foi eu que paguei. Não foi ninguém que pagou. A célula dele pagou. Não, mas eu tenho que ser reconhecido. Eu tenho que assumir o ministério. É isso que Jesus viu quando falou assim, teve compaixão delas. Não, eu prefiro ficar com a minha pose, com a minha panca, com a minha cara com cãibra.
Tem gente morrendo do lado de você às vezes, cara, e você não se mexe porque não está tempo, a tua agenda é muito importante. O reino de Deus se conquista à força. Tem muitas pessoas que estão chegando na nossa igreja, elas precisam de cuidado. Mas você enche a cabeça do teu discipulador, do teu líder de célula com os teus problemas. Você tem que fazer isso, mas se você tem um discipulador que ora, alguém que ama Jesus, ele vai te aconselhar com conselhos bíblicos. Você só tem uma coisa a fazer: obedece. Às vezes a ovelha está lá passando, fazendo de tudo para acertar, e dá na trave, coisa, você vai lá e joga um jugo, uma espada, um negócio, arrebenta a cabeça dele, ou dela, ou sei lá. Pelo amor de Deus! Supervisor que está aqui, às vezes a célula do teu discípulo não é uma cópia da sua. Glória a Deus, nós não temos fábrica de célula, nós temos igreja nas casas, irmão. Não é linha de produção de discípulo, não é linha de produção de célula. Ninguém tem que seguir o teu padrão. Deixa o teu líder ter liberdade de ser quem ele é em Cristo. Nós temos uma espinha dorsal, nós temos nada fora, nada sem estrutura aguenta, irmão. Nós temos uma estrutura, mas tem que ser igual você pensa que tem que ser, porque no meu deu certo. Aí desanima, desgarra. Aí vai lá, é porrada, é lapada, é só escovada. Gente, tem gente morrendo e nós temos que aprender a crescer rápido. Rápido! E eu sinto no meu espírito, irmão, que dentro do meu coração, que nós vamos experimentar a partir de 2024 algo louco e alucinante da presença de Deus. Vai ser doideira, que vai ser treva, mas glória. Glória. Glória, nós vamos experimentar a glória de Deus. Eu quero profetizar aqui, estou com vontade de profetizar, irmão. Pode vir, galera do louvor. Sobe com a mão para cima aí, filha. Essa música que a gente cantou aqui, que vocês cantaram domingo, eu estava ali chorando. Eu falei, meu Deus, o Senhor vai prover de novo. Vai acontecer de novo. Pai, lá no Moçambique tem alguém passando por prova. Vai prover de novo, Senhor.